aí, fiscal? Vamos lá? Vamos detonar? Tá animado? Tem que estar animadão, meu querido. É o seguinte, você pode escolher a forma como você vai estudar. Você pode ser um esqueleto que se arrasta. Professor, estou acabado, professor, não aguento mais um pouquinho de matéria. Eu não aguento mais. Ou você pode ser o corpo que vibra. Corpo que vibra. Corpo que vibra. Então você tem que estar vibrando. Você entende? Então corpo que não vibra é o esqueleto que se arrasta. Então você escolhe. Você vai ser corpo que vibra ou vai ser esqueleto que se arrasta? Escolhe! Escolhe agora! O que você vai ser? Então eu estou falando para você. Eu quero o senhor corpo que vibra. Professor, eu comecei a vibrar com legislação. Comecei a sentir a presença da legislação na minha vida. Sim, meu querido, agora sim. Agora estamos preparados para começar a adentrar no novo imposto. ICMS agora na jogada. Incidência do imposto. Vamos saber, fiscal, se você vai conseguir ver, visualizar se está havendo fato tirador de ICMS naquela situação ou não. Isso é o exercício da sua fiscalização diária. É o que você vai fazer daqui nos próximos 30 anos. Você não quer ser fiscal? Então vamos lá, fiscal. Incidência. Bota na telinha para eles verem. Então incide o ICMS no artigo 5º do nosso Código Tributário Estadual e ele fala assim, ó. O imposto incide sobre 1. As operações relativas à circulação de mercadorias. Operações, atos voluntários, lembra? Que encaminham a mercadoria da fonte de produção até o consumo. De circulação física ou jurídica. De mercadorias, bens, móveis ou semoventes, comprados para revender ou produzidos para venda. Inclusive, tem coisa a mais aqui. O fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Olha aqui para mim. Fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. Tudo isso aqui, queridos, se você ler a Lei Complementar 87/96, você vê que a gente não pôde e nem tem essa ideia aqui de ir lá para a Lei Candir para você começar a estudar lá do início. Já estou direto no Código Tributário Estadual. Por quê? Porque esse curso é voltado para a Cefaz Maranhão. É direto. A Lei Candir vai cair lá em Direito Tributário. Então tem parte da matéria que eu estou falando aqui para você que vai cair lá em tributário. Ou seja, dentro das 20 questões de tributário ainda pode ter questão aqui da nossa legislação. Opa, professor! Tudão na jogada. É isso aí, meu querido. Eu quero você vibrando. Então, olha só. A gente está estudando coisa aqui que pode cair em direito tributário. Mais questões para você matar. Por isso que eu estou feliz, por isso que eu estou animadão. Né? Eu preciso estar animado mesmo, porque eu quero fazer você arrancar as vagas, arrancar essa informação para a prova. Então, olha só. Quando ele fala fornecimento de alimentação e bebidas, veja lá, fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares. É porque houve uma grande questão se isso era fato tirador do ISS ou se era fato tirador do ICMS. E aí a Lei Complementar 87/96, também conhecida como Lei Candir, apelidada pelo nome do ministro Candir na época, ela informou direto, não, fornecimento de alimentação e bebidas é só fato tirador do ICMS. Mesmo que sejam feitos alguns serviços para se fornecer. Por exemplo, o garçom. A gorjeta do garçom, professor, entra ou não entra na base de cálculo do ICMS? Então é interessante que os estados a princípio, assinaram um convênio para tirar a gorjeta do garçom da base de cálculo do ICMS, inclusive o Estado do Maranhão. Mas por que eles assinaram esse convênio, professor? Para poder baixar um pouco o valor do que seria o valor do fornecimento de alimentação e bebidas. Então, a regra é o seguinte, todo o serviço, olha aqui a regra, hein? Todo o serviço que você prestar para poder fornecer alimentação e bebidas, ele vai entrar na base de cálculo do ICMS. Então, o couvert artístico, ICMS na jogada. A gorjeta do garçom, ICMS na jogada. De uma forma excepcional, o Estado do Maranhão assinou o convênio, né, para poder retirar da base de cálculo do ICMS justamente a gorjeta do garçom para diminuir o ICMS sobre esse fornecimento de alimentação e bebidas e permitir que os estados, a princípio, que os estabelecimentos que têm lá os garçons, que eles possam poder pagar mais gorjetas, né, ou poder não tributar mais essas gorjetas para que o garçom possa receber mais. Então, foi uma característica aí específica do garçom. Mas fora isso, fornecimento de alimentação e bebidas, incidência só do ICMS, tá bom? Volta na telinha. Inciso número 2, prestação dos serviços de transporte entre estados distintos, interestadual, entre municípios distintos, intermunicipal, por qualquer via aérea, via terrestre, via fluvial, né, rio, via marítima, não importa, né,
E aí o que você vai pagar, vai cobrar, né, de ICMS? Você vai cobrar pelo transporte de pessoas, transporte de bens, transporte de mercadorias e até aquelas transportadoras de valores, sabe? Aquelas que têm os carros fortes. Olha para mim. Então, todo transporte que comece num município e termine em outro, de qualquer que seja, bem, pessoa, mercadoria, perdão, todo esse transporte, a incidência é do ICMS. Mas tem que começar no município e terminar no outro. Tem que começar no estado e terminar no outro, tá bom? Então, primeira coisa quanto a isso, qualquer seja a via. Então, se você pegou lá um ultra leve e resolveu levar mercadoria de um lugar a outro, resolveu levar pessoas de um município a outro, toma cuidado se você não é contribuinte do ICMS. Qualquer que seja o bem, qualquer que seja a mercadoria. Então, o transporte da minha mobília. Eu vou me mudar porque eu passei no concurso da Cefaz Maranhão, eu morava lá no Rio Grande do Sul, poxa, profético isso, hein, professor? Morava lá no Rio Grande do Sul, passei no concurso Cefaz Maranhão, vou lá agora para aquelas terras quentes do Maranhão, sim, vou fazer minha mudança, sim, fato tirador do ICMS sobre a sua mudança, né? Transporte interestadual, Rio Grande do Sul, Maranhão, tá certo? Fato tirador de ICMS. Para ter o fato tirador efetivo, precisamos de ter duas pessoas envolvidas. De um lado o prestador, que é a prestadora de serviço, que é a transportadora, e do outro lado o tomador, que é você, né, que é um terceiro. Não pode ser o caminhão do próprio dono. Por exemplo, eu sou caminhoneiro, passei no concurso e agora vou levar a minha mercadoria com o meu caminhão lá para o Maranhão. Estou saindo de Porto Alegre para ir para o Maranhão. Não pode ser dessa forma. Você tem que contratar um terceiro. O prestador e o tomador de serviço, nesse caso, tem que ser duas pessoas distintas. Não pode ter vínculo empregatício, não pode ser um empregado meu, não pode ser o caminhão meu, tem que ser uma pessoa distinta para ver o fato tirador do ICMS sobre essa prestação de serviço de transporte. Você entendeu? Se não, é um frete e carga própria, está fora do campo de incidência do ICMS Maranhão. Vou falar de novo. Se não é um frete e carga própria, está fora do campo de incidência do ICMS Maranhão. Faz um desenho, um esqueminha para mim aí, professor. Ó, quando é que o frete é carga própria? Frete, carga própria. O frete é carga própria quando você tem um remetente, um destinatário e o caminhãozinho ou é do remetente ou do destinatário. Que caminhão horroroso, né? Então, o caminhão é do destinatário ou do remetente. Então, se eu pegar o meu caminhão e levar a mercadoria do Rio Grande do Sul até o Maranhão, incide ICMS? Não. Agora, se o destinatário pegar o caminhão dele, pegar a mercadoria lá no Rio Grande do Sul e voltar para o Maranhão, não incide ICMS. Na verdade, só vai incidir o ICMS quando houver o frete de terceiro. Então, aqui está o remetente, aqui está o destinatário e você contratou um terceiro, que é o transportador. Você entendeu? É nessa forma que a gente vai trabalhar. Então, a transportadora não tem nada a ver com o remetente, não tem nada a ver com o destinatário. Ela é um terceiro. Tá certo? Fechou, pessoal? Olha aqui para mim. Entendeu, fiscal? Começa a levar esses detalhinhos para a prova. Falo muita questãozinha interessante de prova, tem caído só nesses conceitos iniciais, que aí eu explico para vocês, salta os olhos na hora da questão da prova. Tá certo? Volta na telinha. 3. Prestações onerosas de serviço de comunicação por qualquer meio. Olha só, prestações onerosas, não é gratuito, hein? Tem que ser onerosa, de serviços de comunicação por qualquer meio. Professor, pode ser serviço de comunicação via internet? Pode. Qualquer meio. Pode ser telefonia fixa? Pode. Pode ser celular? Pode. Pode ser Skype? Pode. Mas desde que seja de forma onerosa. Inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de comunicação de qualquer natureza. Olha aqui para mim. Serviço de rastreamento via satélite. O satélite está passando lá em cima e está rastreando todos os caminhões de uma transportadora. Incide ICMS? Ou devido para onde? Para a estratosfera? Não, devido para o domicílio do tomador de serviço. Então, onde está o tomador? Né? Serviço que você está querendo uma TV a cabo, você quer ver uma grande luta. Pim! UFC Tudão, né? Tudão versus a FCC. Pô, essa aí é a briga boa, hein, meu? Eu acho que eu vou detonar, hein? Eu acho que eu vou botar as questões todas na tua cabeça, né? FCC versus Tudão. Então, eu quero dizer uma coisa para você. Se você está, de alguma forma,
Dentro de uma situação de serviço de comunicação, incidência do ICMS. Serviço de comunicação intramunicipal, dentro do próprio município, incidência do ICMS. Serviço de comunicação internacional, uma ligação direta internacional a cobrar. Né? Maria está ligando lá de Portugal para o seu parente lá no Maranhão, né? O João. Olá, João, estou ligando para você para ver se incide ICMS no Brasil. Eu vou fazer o seguinte, vou desligar a ligação e vou deixar a cobrar para você. Pá! Deixou a cobrar, então iniciou lá em Portugal, vai acabar aqui no Maranhão, ICMS Maranhão. Ligação internacional a cobrar, ICMS Maranhão. Volta na telinha. 4. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços não compreendidos na competência tributária dos municípios. Veja junto com 5. Fornecimento de mercadorias com prestação de serviços sujeitos ao imposto sobre serviços de competência municipal, quando a lei complementar aplicável, a lei complementar que ele fala é a lista de serviços, a lei complementar 116/2003, expressamente o sujeitar à incidência do imposto estadual. Que história é essa, professor? Me embolei todo nessas duas situações. Você já sabe que, a princípio, nós temos algumas operações chamadas operações mistas. O que são operações mistas, professor? Operações mistas, olha aqui para mim, são aquelas situações onde você tem, ao mesmo tempo, o fornecimento de mercadorias e a prestação de serviços. Na teoria das obrigações, lá no direito civil, quem fornece mercadorias tem uma obrigação de dar, entregar um bem. E quem presta serviço tem uma obrigação de fazer. Então você tem duas obrigações ao mesmo tempo acontecendo. Dar a mercadoria e fazer o serviço. Que coisa incrível, né? Operação mista. E aí, o que vai incidir? Zona cinzenta. Por que zona cinzenta? Porque ora incide o ISS, ora incide o ICMS e ora, por incrível que pareça, incide os dois tributos. Por isso que nas hipóteses de incidência aqui, você tem duas situações. Aí eu vou falar o que para você? Vamos resumir essa história na tua cabeça. Se a operação é mista, ou seja, tem a obrigação de dar e de fazer ao mesmo tempo. Então tem a obrigação de prestar o serviço e mais entregar a mercadoria. E está na lista de serviços, é só ISS. Então, se a obrigação é mista, e está na lista de serviços, é só ISS. Desde que não haja ressalva. Então não pode ter nenhuma ressalva da lei. Agora, se a obrigação é mista, operação mista, e, a princípio, está na lista de serviços, mas com uma ressalva, aí ferrou. Aí você tem que olhar a ressalva e muitas vezes você tem ISS sobre o serviço e ICMS sobre a mercadoria. Agora, a outra incidência do ICMS é quando a operação é mista, tem prestação de serviço envolvida com fornecimento de mercadorias, mas não está na lista de serviços, que é o inciso número 4. É um fornecimento de mercadoria juntamente com a prestação de serviços, sem estar na lista de serviço. É só ICMS, tudão. É tudão ICMS, tá certo? Por exemplo, quando o alfaiate entrega para você o vestido pronto, né? Professor, inclusive o senhor está sendo convidado aí para o meu casamento. Eu vou passar no concurso Cefaz Maranhão, vão me casar. É o famoso professor casamenteiro, né? Eu vou ajudar você nesse projeto, né? Sinto isso, né? Você vai conseguir casar porque você vai passar nesse concurso. Coisa louca, né? Já poder gastar todo esse olerite, né? 20 pau, temos que gastar com um belo casamento. Festão. Adoramos festão. Então o que acontece, professor? Deixa eu dizer para você, nessa situação, né? Onde você, a princípio, está entregando o vestido mais, né, a prestação de serviço, isso não está na lista. A alfaiataria, costura, só está na lista se você entregar só o serviço. Se você entregar os dois, está fora da lista. Então é só ICMS na jogada. Aí o alfaiate está entregando o tecido mais o serviço. Prevalece a obrigação de dar. Então ICMS na jogada. Você entendeu o que eu estou falando? Um pouquinho, né? Faz um resuminho para mim, professor, por favor. Vai na telinha. Então, olha só. Se a operação ela é mista, significa que ela tem, quanto à prestação de serviços, a incidência do ISS. Quanto ao fornecimento de mercadorias, muitas vezes a incidência do ICMS, né? Mas vamos pensar primeiramente, antes de você falar sobre a incidência, vamos falar assim, a operação é mista quando tem mercadorias mais serviços envolvidos, tá? E temos 3 situações. 1. Se está fora da lista de serviços, que é aquela da Lei Complementar 116/2003, está fora da lista de serviços. Então, só incide ICMS, sobre mercadoria mais serviço. É o famoso ICMS, olha aqui para mim, tudão! ICMS sobre tudo, mercadorias mais serviços. Volta na telinha.
Agora, se está na lista de serviços, com ressalva, aí incide ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço. Aí incide os dois, né? ICMS sobre a mercadoria e ISS sobre o serviço. Agora, se está na lista de serviços sem ressalva, ou seja, não tem ressalva nenhuma, aí não tem jeito, né? É só ISS, não está no campo de competência dos estados. Então, ó, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços, operação mista, não compreendidos na competência tributária dos municípios. Então, está fora da lista. Então, é só ICMS. Ou fornecimento de mercadorias com prestação de serviço, operação mista. Sujeitos ao ISS, está lá na lista, de competência dos municípios, mas quando a lei complementar expressamente, tem a ressalva, o sujeitar a incidência no imposto estadual. Dá exemplos, professor? Olha aqui para mim. Serviço de comunicação está fora da lista. Se tiver alguma prestação de serviço envolvida junto com o serviço de comunicações, nós vamos dizer que só incide o ICMS. Serviço de buffet está na lista com ressalva. Então, sobre a organização da festa, que é uma prestação de serviço, incide o ISS. E sobre o fornecimento dos canapés, das bebidinhas, incide o ICMS na jogada. Você entendeu? Então, a lista de serviços é que vai estabelecer o tratamento tributário em cada situação. Professor, para saber se tem ICMS ou não, preciso saber todos os 250 serviços da lista de serviços? Não, você precisa saber somente as situações excepcionais que estão na lista. Tá bom? Só as exceções, que são no máximo umas 8 ou 10. 8 a 10, porque depende da forma que a gente classifica. Tá certo? Então, fica tranquilo. Né? Retífica de motores, construção civil nas duas situações, beneficiamento na forma de remessa para pintura. Então, todas essas situações estão previstas na lista, né? Subitem 1401, 1403, 1704, da lista de serviços. Tá bom? Volta na telinha. Continuando nas incidências do imposto. Incide também o ICMS, parágrafo 1º, sobre a entrada no território do Estado do Maranhão de uma mercadoria ou um bem que veio importado do exterior por uma pessoa física ou pessoa jurídica, ainda que essa não seja um contribuinte habitual do ICMS, qualquer que seja a sua finalidade. Olha aqui para mim. Incide ICMS nas importações. E o importador ainda é contribuinte do ICMS, independente de ele estar fazendo aquilo pela primeira vez. Independente de que é a primeira importação que ele fez na vida. É o que o cara fala para você. Não, eu estou trazendo isso do exterior, estou sabendo, isso aqui é chinês. Se você está trazendo do exterior, e aí? Você não pagou ICMS na jogada? Não, é a primeira vez que eu estou trazendo. Eu não tenho habitualidade, eu estudei lá no Gran Curso. Não, no Gran Curso você não estudou, não. Porque se tivesse estudado no Gran Curso, você ia saber que não precisa de habitualidade para ser contribuinte do ICMS. Quando da importação, fiscal, salta aos olhos que a primeira vez que o cara importa, ele já é contribuinte do imposto e aí ele vai ter que pagar o ICMS nessa importação. Você está entendendo? Então leva para a prova. Volta na telinha. Então, por isso que ele fala, entrou no território do Maranhão uma mercadoria comprada para revender ou um bem comprado para uso próprio, importados do exterior. Pode ser uma pessoa física, o João, pode ser a empresa dele, a empresa Alfa, ainda que não seja contribuinte habitual do imposto. Qualquer que seja a finalidade, pode ser que seja para uso, pode ser que seja para consumo, pode ser que seja para ativo, pode ser até que ele venha revender. Pode ser que seja para revenda. Não importa a finalidade. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, incide o ICMS. Incide o ICMS nas importações. Beleza? Sobre o serviço prestado no exterior também incide. Inciso 2. Ou cuja prestação se tem iniciado no exterior. Então, os serviços de comunicação são bons exemplos de serviços que são, a princípio, iniciados no exterior e tributados no Brasil. É o caso da ligação, né? Descagem direta a cobrar. Descagem direta internacional a
cobrar. Então, a ligação lá feita por uma pessoa em Portugal para uma pessoa no Maranhão, a cobrar no Brasil, incidência do imposto. É uma bela hipótese de incidência nessa situação, serviços que são iniciados no exterior e terminados no Brasil. Tá bom? Outra situação, ó. Inciso número 3, também incide o ICMS nas entradas no território do Estado do Maranhão de petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e de energia elétrica, quando não forem destinados a uma futura comercialização ou industrialização, ou seja, para um consumidor final, destinados a um adquirente localizado nesse Estado, decorrentes de operações que vêm de outros estados, cabendo imposto, então, ao Estado do Maranhão. Olha aqui para mim. Isso foi uma briga lá na Lei Candir, que foi resolvida de acordo também com a Constituição Federal. A Constituição Federal fala que derivados de petróleo e energia elétrica, quando saírem de forma interestadual, estão imunes ao ICMS. Vou falar de novo. A Constituição, no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 9, ela fala que a saída interestadual de petróleo, derivados de petróleo e energia elétrica, ela é imune. Só que a Lei Candir e também a lei estadual aqui do Maranhão vai estabelecer que a entrada no estado de consumo ela é tributada. E a entrada no estado de consumo é tributada de que forma? Quando entra no nosso estado, já tem que ter a guia paga para o nosso estado. Por quê? Porque o estado de origem é obrigado a recolher todo o tributo do ICMS naquela operação para o estado de destino. Então, caberá ainda o estado de origem ter essa função aí de substituto tributário e tributar. Então, a distribuidora de petróleo. Então, vamos pegar lá a Reduc, lá em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. Então, quando ela manda petróleo vindo da Bacia de Campos para o estado do Maranhão, por exemplo, ela vai ter que mandar já com a nota fiscal. Opa, na nota fiscal já tem que ter o destaque do imposto, o imposto pago por subvenção tributária, todo o imposto para o Maranhão. Por quê? Porque, a princípio, se o Maranhão é o consumidor final, vai ter incidência na entrada do Estado do Maranhão. Faz um esqueminha para a gente poder entender, professor. Vai na telinha. Então, ó, lá a distribuidora de petróleo lá do Rio de Janeiro, quando manda para um consumidor final do Maranhão, a incidência é na entrada do Estado. Olha o caminhãozinho parando aqui, ó. Olha o fiscal parando ele. Cadê o fiscal, professor? Bota o desenho do fiscal. Fiscal ampliado. Fiscal ampliado, fiscal da última turma, coisa louca, tá na pista hoje, olha os óculos escuros para poder ver o fato gerador, olha a boca com pouco sorriso, porque não pode ficar rindo, não pode mostrar os dentes, fiscal. Sim, meu querido, olha lá, boné de abas largas, porque o calor em Maranhão deve ser bem grandão. Olha para mim, fiscal da última turma, fiscal que tá lá na pista, fato gerador do tributo, é com você, fiscal, cabeça difícil de poder equilibrar uma coisa louca, é você, fiscal, que vai estar lá na pista. É você, fiscal, que vai estar fiscalizando lá. Então é para você. Entrou. Para o caminhão. Entrou, botou as 4 rodas para dentro da minha fronteira. Fato gerador do meu imposto. ICMS na jogada, porque eu tô. Você está vendo? Deixa eu ver a nota fiscal. A nota fiscal é DANF. É um documento auxiliar da nota fiscal eletrônica. Então tá bom, pega o DANF. Olha lá. Você está mandando para. Esse aqui não é um posto de gasolina. É uma indústria que vai, a princípio, utilizar para o seu uso próprio. Ela é consumidora final. Então, cadê o imposto? Cadê a guia de imposto paga para o meu estado? Cadê a GNRE, a Guia Nacional de Recolhimentos Estaduais? Tudo bem? Volta lá para a telinha. Outra situação de imposto para o estado do Maranhão, finalmente é o item 4. Na saída em asta pública, então na arrematação em asta pública, exceto aquela decorrente de leilões judiciais, observado o artigo 8º, inciso 13, que é o leilão feito pelo DETRAN, quando os carros estão abandonados, e aí o DETRAN vai ter que leiloar os veículos que estão com dívidas de PVA, né? Então, a arrematação em asta pública é fato gerador do nosso ICMS para o nosso estado, tá bom? Parágrafo 2º, a caracterização do nosso fato gerador independe da natureza jurídica da operação que venha constituí-lo. Olha aqui para mim. Então, não importa, né, que haja, né, a natureza jurídica da operação que venha a constituir o fato gerador, seja uma doação, seja uma simples remessa, seja uma compra e venda, né? Não importa a natureza jurídica. Para nós, é importante que aconteceu a saída da nossa mercadoria, já tem o fato gerador do nosso imposto. Entendemos as incidências, mas nós temos algo mais lá no estado do Maranhão, que são algumas hipóteses que a gente chama de saídas fictas, saídas presumidas. São saídas que a gente presume que aconteceram e por causa disso vai ter a incidência do ICMS naquela situação. Vamos ver como é que acontece?
Volta na telinha. Saídas presumidas estão lá no artigo 6º, né? Saídas fictas, presumidas. Estão no artigo 6º do nosso Código Tributário Estadual. Então, considera-se saída do estabelecimento do autor da encomenda uma mercadoria que, pelo estabelecimento do executor da industrialização, for remetida diretamente a um terceiro adquirente ou a um estabelecimento diferente daquele que o tiver mandado industrializar. Olha que interessante. Eu sou a letra A, autor da encomenda. Mandei para a letra I, um industrializador, para ele fazer uma industrialização para mim. Mas ao invés de querer que ele mande de volta para mim para eu poder vender a mercadoria, eu já mando ele entregar logo para o cliente, que é o terceiro. Existe uma saída presumida, considera-se saída, olha só, da figura do autor da encomenda a mercadoria que o industrializador entregar para o terceiro. Nessa saída presumida que está pontilhada aqui, inclusive eu tenho uma nota fiscal de venda, que tem que a princípio ser emitida, para a cobrança do ICMS, porque quem está vendendo não é o industrializador, porque ele só está cumprindo uma ordem de quem mandou industrializar. Quem está vendendo é o autor da encomenda, que é o dono da mercadoria. Você entendeu o que é uma saída ficta? Vamos ver a segunda situação? Ó. Considera-se saída do estabelecimento toda a mercadoria constante do estoque final quando do encerramento das atividades de uma empresa. Então, a empresa X está encerrando suas atividades. Ela tinha um estoquezinho final. Ela faz uma nota fiscal de venda, onde vai ter ICMS na jogada. Esse ICMS é justamente o ICMS pela saída dessa mercadoria, para inclusive abater o crédito do ICMS na entrada dessa mercadoria quando ela entrou. Essa nota fiscal de venda muitas vezes vai para o próprio sócio, que o sócio vai ficar com as mercadorias, tá certo? Então é um fechamento da empresa. Olha para mim. Para que eu faço essa nota, professor? Para simplesmente abater o crédito da operação anterior. Porque a gente vai ver que dentro do ICMS, mais para frente, a gente vai ver melhor, existe um sistema de débitos e créditos. Então você vai ter crédito nas entradas, débito na saída. Quando o estoque entrou, alguém pagou o ICMS sobre ele, crédito. Quando o estoque for sair, eu tenho que fazer uma nota fiscal de saída para poder haver o débito. Para débito ficar menos o crédito, vai zerar. Tudo bem? Volta na telinha. Eu sei que isso é um pouquinho complexo, mas a gente vai ver isso mais adiante. Saída do estabelecimento. Considera-se saída do estabelecimento de quem promover o abate, a carne e todo o produto da matança de um gado em um matadouro público ou um particular não pertencentes ao abatedor. Então, quem promove o abate é o abatedor, né? Então, tá lá o abatedor. Ele manda para o matadouro. O matadouro faz lá efetivo. Então, promover o abate é, a princípio, quem contrata o abate. Quem mata é o matadouro. E o matadouro entrega para o açougue ou para o supermercado o produto resultante da matança. Professor, que coisa mais estranha. Olha aqui para mim. Mundo novo! É o fiscal da carne! Sim, meu querido, dos frigoríficos! Sim, meu querido, dos matadouros! Sim, meu querido, então você saiba que lá no Maranhão nós temos uma grande quantidade de gado, né? Grande quantidade de gado que inclusive não tem no restante do país, que são referentes ao gado próprio do Maranhão. Pois é, e a gente vai ter que estudar, né, a carne de charque. Meu querido, nova fiscalização do mar. Você está achando que é bolinho, é? Vamos detonar, meu querido. Então é o seguinte, quando a mercadoria sai do abatedor e vai para o matadouro, beleza, o matadouro está com a mercadoria. Quando o matadouro manda a mercadoria para o açougue, já está resultante do abate, beleza. Só que quem está vendendo é o matadouro para o açougue? Não, é quem era o dono da mercadoria que mandou abater. Então, quem promoveu o abate considera-se saída para o destinatário final daquela mercadoria, que no caso é o açougue. Volta na telinha. Então, tem uma situação ficta, aqui, uma saída ficta aqui, ó, do abatedor para o açougue, com incidência do ICMS. Beleza? E, finalmente, considera-se saída do estabelecimento do depositante em território maranhense a mercadoria que foi depositada em um armazém geral desse estado e entregue real simbolicamente a um estabelecimento diverso, naquele que tiver remetido para depósito, né? Então, se você remeter para depósito, para um armazém geral, beleza, está suspenso do ICMS. Agora, se o armazém geral, por tua ordem, mandar para um terceiro, nota fiscal de saída com ICMS, saída ficta com incidência do tributo. Então, o autor, né, o depositante, que é o dono da mercadoria, quando manda para o armazém geral, tem a suspensão do imposto. Quando o armazém geral mandar para um terceiro, aí nós temos a tributação. Por quê? Mas a tributação dada por uma nota fiscal de venda. Está aqui a nota fiscal com ICMS.
é uma saída ficta, uma saída presumida. Olhem para mim, situações interessantes, saídas presumidas, né, caem em prova, o aluno deve conhecer, tá bom? Com isso encerramos esse bloco. Firmes no propósito, fiquem com Deus e até a próxima.